Irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros, homens e mulheres que mostraram a sua valentia, principalmente perante as perseguições e os sofrimentos, e deram um grande ou um ardente testemunho da fé e do amor enraizado na pessoa de Jesus Cristo. Eles foram ameaçados, mas mantiveram a firmeza da fé, a alegria na esperança e o amor assente nas suas vidas. E isso custaram-lhes as vidas, porque foram martirizados por causa de Jesus Cristo, por causa da fé. Hoje, estaremos nós também disponíveis para sermos mártires da fé no nosso tempo? Hoje temos mártires da fé? Paulo, na primeira leitura, tirada da segunda epístola a Timóteo, ele que toma Timóteo como um filho, porque são amigos também, ele encoraja Timóteo, expressando o seu afeto e a sua admiração, pedindo e exortando a Timóteo para conservar de forma fiel os ensinamentos escutados com fé e amor a Jesus Cristo. Ele sabe que Timóteo tem alguma coisa no seu coração. E depois, aquilo que ele próprio Paulo ensinou a Timóteo. Ele pede que ele guarde, mas também que partilhe, para conservar. Isso é para lembrar que Deus nos deu o Espírito, não nos deu o espírito da cobardia, mas da fortaleza, do amor e da prudência. 3 grandes valores que para nós hoje fazem, de certo modo, falta. A fortaleza, o amor e a prudência. Todos devemos procurar tê-los conosco, não só nas nossas ações, mas na forma como vivemos. Paulo sofreu por causa do Evangelho e alerta Timóteo que também poderá sofrer por causa disso. E é deste modo que ele ensina que isso, de sofrimento por Evangelho, por causa do Evangelho, é um encontro com Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte e que faz daqueles que o aceitam a participarem da sua morte e participar da sua ressurreição. Paulo ainda pede a Timóteo que não seja somente firme, mas que se apresente com firmeza diante de Deus e disponível para anunciar a palavra do Senhor. Que é uma palavra que não pode ficar parada, mas que precisa ser anunciada e escutada. Uma palavra que não deve ser guardada nas caixas ou nos armários, mas que devem estar no lugar de destaque, não só em casa fisicamente, mas no coração e na mente. Todos também devemos procurar fazer isso. É nossa missão como batizados conhecer a vida daquele que nos salvou. Deixar de preguiça para ler é um dos aspectos importantes que devemos, ou uma decisão que devemos tomar. Deixar de preguiça, ler a palavra, deixar que a palavra penetre no nosso coração para podermos viver melhor. O salmista, para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Hoje, para que nós levantamos? Para quem e para onde levantamos os nossos olhos? Somos cegos pelas coisas de Deus e olhos bem arregalados pelas coisas do mundo? Para onde olhamos e observamos? O salmista, nesta passagem, ou neste salmo, convida-nos para olhar para Deus, procurando apoio e proteção, e isso faz-nos lembrar que nos momentos difíceis devemos elevar o nosso olhar ao Senhor, pois Ele é a nossa força, a nossa proteção e o nosso refúgio. Ele, o salmista, está firme e crê firmemente na proteção de Deus. Nós recorremos a Deus só quando precisamos dele e sentimos enrascados?
ou em todos os momentos procuramos o refúgio e a proteção de Deus? Do Evangelho, temos mais uma vez um confronto entre Jesus e saduceus, que olham para Jesus sempre como um adversário, um alvo a abater. Os saduceus, perante Jesus, interrogam-no sobre a ressurreição. Jesus, dá-lhes a resposta mostrando-lhes que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Isso é um desafio para nós, para que possamos reconhecer a realidade da vida eterna. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por isso queriam ver a ressurreição a partir da sua falta de fé, do endurecimento do coração e da cegueira do coração. Estavam certos das suas convicções, por isso apresentaram a Jesus este exemplo, com a convicção de que iam arrasá-lo. Mas perderam, contando a vida desta mulher que por 7 vezes enviou, perguntando de quem seria ela na ressurreição. Reparem, eles não acreditam na ressurreição. Chamam Jesus de mestre e depois perguntam se na ressurreição, de quem ela é a esposa. Reparem, eles mesmos passam rasteiras a eles próprios. Muitas vezes, ou algumas vezes, acontece conosco. É preciso saber discernir primeiro para depois fazer frente à situação. Esta situação estamos diante da lei chamada lei de Levirato. Jovens ou senhores com irmãos, quando um casa morre, se não deixar descendência, o irmão é que casa com a viúva, para poder deixar a descendência. Por isso, por 7 vezes aconteceu isso, e eles levantam esta questão a Jesus. E Jesus mostrou-lhes que não entenderam as Escrituras, porque precisamente o poder de Deus não se limita à visão humana sobre a vida. Jesus interroga-lhes e dizendo-lhes que eles estão enganados sobre as Escrituras e o poder de Deus. E Ele bem quer abrir-lhes o espírito do entendimento à palavra sagrada e para poderem aprender melhor com aquele que é a palavra, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas eles mantiveram-se na sua ignorância. Quantas vezes damos conta que somos pequenos no pensar? Agimos como os saduceus ou cremos em Deus vivo e verdadeiro? Acreditamos na ressurreição e na vida eterna, assim como professamos no credo? Vivemos com espírito de abertura à palavra de Deus para conhecermos os mistérios da vida eterna? Conhecemos bem a palavra, ou minimamente a palavra de Deus? Ou fazemos de conta contentando com aquilo que ouvimos, principalmente da rede social, que nem sabemos se é fidedigno ou não. Aliás, até sabemos, fazemos de conta que não, porque sabemos que esta é fiel. Chegando a Santo Antônio. Aliás, a Frei Antônio de Lisboa. Duas questões, duas situações fundamentais que fazem despolitar o coração de qualquer um que sente alguma devoção ou amizade por Santo Antônio. Primeiro, a surpresa na Catedral de Forli. Um segundo ponto, os sofrimentos da Igreja. E daqui surge um dos grandes, ou dois dos grandes nomes, apelidos atribuídos a Santo Antônio de Lisboa. Frei Antônio, quando não estava na oração na capela, ou na pequena caverna, ele que preparava estes espaços,
Ele estava a servir os frades. Fazia o serviço simples da cozinha, tais como lavando panelas, pratos, depois preparar as refeições para todos. Ele cultivava a terra, cuidava dos animais, trabalhava na horta e no jardim. Ele estava aí, aproximadamente, esteve ali, nesse convento que ouvimos ontem, aproximadamente, ou mais ou menos durante 1 ano e meio. Hoje, estes trabalhos simples, quem é que quer fazer? Quem é que está disponível para fazer? Muitas vezes queremos o escritório, queremos o estatuto. Pedimos ao santo que nos ajude a sermos humildes, mas não para trabalhar, para ter, para se mostrar. E Frei Antônio, com este exemplo, com esta forma de viver, dá-nos um exemplo bem claro, porque ele já está com o coração já a arder, ou com o fulgor do amor e da simplicidade com que Francisco de Assis vivia, porque já é frade. No ano de 1222, alguns diáconos iam ser ordenados na Catedral de Forli. Um importante acontecimento para esta cidade e para toda a população, todo o clero, principalmente também os pais destes jovens. Estavam frades dominicanos, estavam franciscanos e alguns religiosos, ou religiosas, possivelmente, de então. O bispo estava preparado já para a procissão de entrada. Surge a grande surpresa. O pregador que tinham convidado não apareceu. Simplesmente, prefiro dizer, não apareceu. Não estava presente. Procuraram, entre os dominicanos, algum deles para fazer a pregação. Ainda por espanto maior, todos recusaram. Ninguém quis oferecer. Se é por última hora ou não, o certo é que recusaram, porque diziam que não estavam preparados. Frei Graciano, superior de Frei Antônio, dirige-se a Frei Antônio e pede a ele: tu que és padre e que já estudaste a Sagrada Escritura, faça tu a pregação. A Frei Antônio diz: eu não sou digno, sou indigno de fazer esta tarefa. Recusou. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que estava a responder. E o Frei Graciano, por obediência, ou em nome da obediência, seja o pregador. E ali, Frei Antônio acabou por aceitar. Após a proclamação do Evangelho, Frei Antônio sobe ao púlpito e começa a comentar a palavra de São Paulo, onde, desta passagem, Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Ele que logo antes, instantes antes, não queria fazer. Mas o seu superior, ao dizer em nome da obediência, ele aceitou e utilizou justamente esta passagem. Reparem a eloquência e a simplicidade, de certo modo, de Frei Antônio. Primeiramente, falou em italiano, popular, para que todo o povo entendesse, animando a todos a não perderem a esperança naquela época tão difícil, em que o pobre era tão explorado, em que a cruz parecia insuportável. Sua palavra é dura contra os poderosos que oprimem o povo. Com linguagem muito simples, ele defende o povo. Não para fazer com que o povo fizesse frente aos poderosos, mas para que o povo estivesse alertado daquilo que se estava a passar. Esclarecer o coração e a mente do povo. Hoje precisamos também, certamente, de alguns freis Antônio. De repente, ele novamente marca a diferença e todo o povo ficou espantado. Todos ficaram espantados. Quando ele começou a falar
em latim, dirigindo-se diretamente ao bispo, aos padres que ali estavam e aos jovens que iam ser ordenados sacerdotes, citando as Escrituras, mostrou novamente a sua competência de um conhecimento da palavra de Deus. Frei António, ao terminar a sua exposição, todos ficaram admirados e emocionados. Na celebração, depois, todos queriam vê-lo por perto. Alguns, inclusive, que não queriam, porque pensavam que era um noviço, queriam ver António de perto e abraçá-lo, para senti-lo. Reparem, muitas vezes nós rotulamos as pessoas sem ouvir sequer uma palavra da boca daquela pessoa, sem saber quem a pessoa é. Olhamos pelo que a pessoa tem. A tendência sempre é ver pelo ter. Devemos olhar melhor, observar a pessoa pelo que a pessoa é, não pelo que a pessoa tem. Porque o ter acaba. O ser está no ser de Deus. Não está à toa. Não vagueia pelo mundo. É bom tentarmos conhecer o coração da pessoa antes de falar sobre a pessoa. Então, a sós, Frei Graciano disse a Frei António: una sempre uma grande humildade à grande sabedoria que hoje demonstrastes. Estas palavras ficaram gravadas na mente e no coração do Frei António, que também recordava o que Francisco dissera no ano anterior, no capítulo das esteiras. Anunciem aos fiéis os vícios e as virtudes, com palavras simples e breves, e tenham sempre uma estima, acima de tudo, o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. A simplicidade faz muita diferença. O sofrimento da Igreja. Aí é que vai surgir dois dos grandes nomes ou apelidos que depois foram atribuídos a Santo Antônio de Lisboa. Após esta grande surpresa, na Catedral de Forli, os caminhos de Frei António de Lisboa mudaram. Frei Graciano falava muito com ele sobre a necessidade de pregadores da ignorância religiosa que estava afastando muita gente da Igreja. Hoje temos muito disso. Infelizmente temos. Comunica-lhe que deve deixar o convento de Monte Paulo, pois o povo precisa muito de alguém ou de quem lhe aponte o bom caminho. Passados 2 dias, Frei António segue para anunciar o Evangelho em toda a região da Romanha e depois em França. Momentos difíceis para a Igreja. Haviam surgido muitas heresias. Nem sempre era por culpa do povo, porque não sabiam por que caminho andavam. Qualquer um que viesse, fazia. E hoje devemos procurar também, eu diria até fazer frente, porque reparem, hoje em muitas esquinas encontramos, ou num quarteirão podemos encontrar os chamados ou as chamadas 3, 4 igrejas. Porque alguém não gosta de um padre, sonha à noite, no dia seguinte vira pastor e funda uma seita dizendo que é a igreja que está a falar a verdade. Acontecia neste tempo. Por isso, nós também temos que estar alertas a estas situações. Na busca de caminhos melhores, surgiram numerosas seitas, hoje surgem também, e começaram a insurgir contra a Igreja, contra o Papa e contra os sacramentos. Eles apenas queriam reagir a esta Igreja poderosa e viver segundo o Evangelho na pobreza e penitência, eles, os frades principalmente. Havia o sonho de uma Igreja pobre, vivendo como os apóstolos. O mais importante destes movimentos foram precisamente os cátaros, palavra que em grego significa puros. Eles defendiam só o espiritual é que é bom. Tudo que é matéria não é criação divina. Nada que é matéria. Para já até eles não eram criação divina.
porque eles próprios são criaturas de Deus. São homens, à imagem e semelhança de Deus. E aí Frei Antônio marca a diferença e recebe depois o apelido de martelo dos hereges. É a trombeta do Evangelho e martelo dos hereges. Hoje, nós precisamos ser martelos dos ideologistas e daqueles que só usurpam os outros, usando os outros como meio ou meios para enriquecer. Mas, infelizmente, andamos com medo. Quem tem Deus não pode sentir medo. Espantados com os males da época, concluíram que tudo o que é matéria é diabólico, os cátaros. A espiritualidade de São Francisco foi o melhor remédio para estes males, a pobreza e a simplicidade de vida, a oração, a imitação da vida de Jesus, a penitência, a fé na bondade de Deus e de toda a criação. É precisamente no meio desta realidade que Frei Antônio realiza seu trabalho missionário, procurando meios necessários para a conversão dos pecadores e fazendo regressar à Igreja aqueles que estavam já afastados da Igreja. Hoje temos muitos que se afastam porque querem ouvir pregação ou pregações, querem ouvir o Evangelho à sua maneira e à sua convivência. O Evangelho já está escrito. Não precisamos de outro. Já temos. É Cristo vivo, ressuscitado e verdadeiro. Santo Antônio nos ensina que a ressurreição de Cristo foi o maior gozo que os apóstolos sentiram. E nós precisamos hoje, urgentemente, sentir o pulsar de Cristo ressuscitado no nosso meio. Compromisso que podemos assumir. Escutar a palavra com o coração, testemunhar com a vida o anúncio desta mesma palavra, abrir o coração à palavra para sermos perseverantes na fé e na alegria de viver. Santo Antônio, que foi martelo dos hereges e trombeta do Evangelho, que nos ajude. E pergunto, hoje, o que somos? O que queremos ser? Podemos ser nós, hoje, um martelo dos hereges do nosso tempo? Dos ideologistas do nosso tempo? Frei Antônio de Lisboa nos deixa este legado do discernimento através da Sagrada Escritura. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa.